Você sabia que no Rio de Janeiro, em 2012, dezenas de hóspedes pediram para trocar exatamente o mesmo quarto na mesma noite e que havia relatórios oficiais que registravam cada pedido sem nunca explicar o motivo? O hotel ficava no centro histórico, um prédio antigo de azulejos descascados e janelas muito altas que ressoavam com o vento como se fossem vozes. Chamava-se Hotel Estrela do Leste, embora ninguém soubesse ao certo quem batizara o nome. O letreiro de ferro rangeu por mais de 50 anos, e a entrada tinha um tapete que jamais se livrara do cheiro de café e de cigarro. O quarto que gerava problemas era o 113, no primeiro corredor à esquerda, logo depois do elevador antigo que sempre demorava. Segundo relatos dos moradores e de ex-funcionários, o 113 tinha um papel de parede florido, verde desbotado, que parecia ganhar profundidade à luz fraca, um carpete com manchas desconhecidas, um ar-condicionado que soprou um vento úmido e frio mesmo em noites quentes, e uma lâmpada que piscava num ritmo irregular quase como uma respiração. Mariana Costa tinha 35 anos e era repórter investigativa. Ela procurou o prédio porque receberam um envelope sem remetente com cópias de registros internos do hotel e um recorte de jornal antigo que mencionava uma série de mudanças de quarto ocorridas uma semana após a inauguração do estabelecimento, em 1967. O gerente na época, que se chamava Antônio Rocha e estava com 52 anos quando entrevistado por Mariana, dizia que nunca vira nada que explicasse os pedidos. É sempre a mesma coisa, ele havia dito em uma gravação. Chegam nervosos, reclamam de barulho, de cheiro, de algo que incomoda. Querem sair correndo. Hóspedes de todas as idades e profissões descreviam a mesma sensação. O peito apertado, a impressão de que o quarto se tornava menor, de que algo observava por trás do papel de parede. Mariana foi até o Estrela do Leste numa tarde de outubro. A luz do fim de tarde fazia as fachadas do centro parecerem queimadas. Havia um cheiro úmido no corredor, uma mistura de poeira antiga e mofo, e o ar parecia mais frio perto da porta do 113. Ela pediu para ver o quarto e o gerente hesitou, como se houvesse regras não escritas. É só para anotar, disse ele. Ninguém fica ali a noite toda. Ao entrar, Mariana sentiu imediatamente a textura do ar. Pegajosa, fria, a lâmpada solitária lançava uma luz amarelada que alongava sombras nas dobras do papel de parede. No espelho, o reflexo parecia retido, como se a imagem demorasse um pouco a reaparecer. Havia um rádio antigo em cima da cômoda, com um botão que rangia quando girado, e uma janela que dava para um pátio interno onde o som da rua se perdia e virava apenas um zumbido distante. As primeiras anomalias ocorreram como coisas que se justificavam. Na primeira noite de observação, Mariana ouviu um estalo como uma tábua trabalhando e pensou que fosse o prédio assentando. Deve ser o vento, disse ela para si mesma, e mexeu no gravador. Horas se passaram enquanto ela anotava a respiração dos outros hóspedes pelo corredor e o piscar da lâmpada. Às 2h30 da madrugada, o rádio se ligou sozinho e sussurros indecifráveis saíram entre estática. A voz parecia velha, saturada de poeira. Mariana desligou o rádio e o silêncio voltou com uma carga elétrica. Ela gravou, e na manhã seguinte, ao ouvir a fita, havia um ruído de fundo que parecia repetir um nome truncado. No segundo dia, o primeiro sinal mais difícil de ignorar apareceu. O casal que ocupava o quarto ao lado bateu na porta de Mariana, pálido. "Tem alguém no seu quarto?", disse a mulher com voz trêmula. "Nós ouvimos passos. Não tinha ninguém quando saímos." O homem segurou a alça de sua mala com força. "Pensei que era imaginação", murmurou ele. Mariana acompanhou o casal até o 113. O quarto estava como ela deixara, exceto por uma marca no carpete, como se alguém tivesse arrastado algo pesado para fora da cama, e por duas linhas finas e úmidas que corriam pelo rodapé, sem origem aparente, com um cheiro que lembrava metal quente e terra molhada. Eles riram nervosos, tentaram racionalizar. "Cano, infiltração, qualquer coisa. Já vi isso em outros hotéis", disse o marido. "É problema de manutenção." Mas ninguém descia para checar o encanamento. A recepção registrou o pedido de mudança e, em menos de 10 minutos, os hóspedes voltaram com olhares perdidos e bolsas a tiracolo. O segundo sinal cresceu enquanto Mariana entrevistava antigos hóspedes. Uma funcionária da limpeza, Ana, contou que nos relatórios sempre havia a mesma nota escancarada. "Não ficou. Pediu outro quarto." Ana tremia ao lembrar. "Às vezes a gente achava a cama toda revirada. Às vezes uma pessoa não ia embora. Dormia no corredor." Numa gravação antiga do gerente anterior, havia menção a um hóspede que, em 1974, dera entrada e às 3h47 da madrugada, foi encontrado ajoelhado no tapete do quarto, murmurando frases desconexas sobre ouvir alguém do outro lado do papel de parede. Ele fora internado e jamais voltou ao hotel.
O hospital registrou alterações de comportamento e amnésia, nada que explicasse a origem. Os sinais se tornaram impossíveis de negar numa noite em que Mariana decidiu passar a madrugada no 113 sozinha, determinada a captar algo que documentasse a sequência estranha. Às 1h15 da manhã, o ar mudou. Não era só frio, era uma ausência de calor, uma sucção leve que parecia sugar o corpo. A lâmpada piscará mais rápido, como quem respira com pressa. De repente ouviram-se batidas do lado de fora, suaves, regulares, 3 toques que ecoaram como dedos empurrando a madeira. Mariana abriu a porta e viu o corredor vazio, a carpete limpa exceto por uma marca recente de pegadas que iam em direção ao elevador e desapareciam. Ela fechou a porta e, quando se virou, havia um rastro de mãos marcando o vidro da janela por dentro, como se alguém olhara para fora e logo depois a mão escorresse em busca de apoio. O vidro estava frio ao toque e, ao aproximar o rosto, Mariana percebeu um cheiro de sabonete antigo e algo mais. Ferro, sangue velho. Alguém está brincando, disse ela alto, mais para si do que para qualquer outra pessoa, mas a voz soou pequena no quarto. Ouviu-se então um sussurro muito próximo, quase dentro do ouvido, que não saiu pelas gravações eletrônicas, um som que vibrava nas cordas internas da garganta. Vá embora. Ela congelou. O sussurro era feminino e, ao mesmo tempo, não era voz humana. Havia nesse som a textura do papel e do mofo. Mariana tentou reagir racionalmente, pisou firme e ligou a luz do abajur. Uma luz cheia que deveria dissipar sombras. Nada aconteceu. A sombra na parede perto da cabeceira pareceu alongar-se, como uma figura que se aproximava sem fazer ruído. Houve falso alívio quando um grupo de hóspedes batendo palmas e rindo correu pelo corredor por uma visita, enchendo o hotel de vozes e passos comuns. Por alguns minutos tudo pareceu normal, a cidade se infiltrando pelos frestas da janela e os relógios encarando o tempo com indiferença. Mariana guardou suas anotações e respirou fundo. A calma durou pouco. Ao voltar para o 113, encontrou o travesseiro do leito de hóspedes anteriores com um desenho feito por dedos. Sulcos finos formando um círculo, como uma impressão mantida na superfície. Seu estômago revirou, teve náusea e uma tontura gradual, a sensação de ser puxada para baixo para dentro do carpete. Na sequência, o terror subiu de volume e textura. A figura que se manifestou não era um vulto qualquer, era algo construído de ausência. Primeiro veio o som, um choramingo contínuo vindo de trás do papel de parede, como se alguém esfregasse a madeira com unhas longas. Depois a visão, porque a luz da lâmpada iluminou por um segundo uma superfície que se revelou irregular, ondulada, como se algo respirasse sob o papel. A parede tinha uma protuberância que se movimentava de maneira ritmada, como se algo dentro do cômodo estivesse pressionando do outro lado e tentando empurrar. As unhas que fizeram o sulco no travesseiro eram compridas, finas e pesavam como correntes. Quando Mariana tocou a parede, tinha um gosto metálico na língua, umidade na ponta dos dedos que lembrava sino de ferro. Ela tentou sair. O corredor estava estranho. Os avisos de emergência piscaram de forma errática, e a porta do elevador fechou e abriu sem controle, soltando um cheiro de fuligem e saliva. Havia um desespero medido, chaves que não funcionavam, telefones que caíam na linha e só traziam um ruído de fundo como se alguém assoprasse bem perto do receptor. Um hóspede que tentara descer perdido no corredor, encontrou a janela do patamar embaçada por dentro com a impressão de uma face que havia pressionado a boca contra o vidro procurando ar, 2 marcas de nariz marcando o respiro. Ele perdeu a sanidade por horas, batia as paredes e repetia: "Não é porta, não é porta." Quando as luzes finalmente retornaram ao saguão, ele estava sentado, imóvel, com as unhas sangrando. No ápice daquela noite houve a tentativa de fuga que acabou em perda. Um casal tentou sair correndo pela rua, deixar o hotel para sempre, e no táxi, já em movimento, a mulher olhou para o marido com olhos vazios e disse sem emoção: ele queria ficar. Eles voltaram ao hotel sem se lembrar como, sem lembrar por quê. Na manhã seguinte, a mulher estava sentada no corredor como se nada tivesse acontecido e o marido fora encontrado no 113 com o rosto erodido, como se uma entidade tivesse passado a língua por sua pele. A polícia abriu um boletim com palavras contidas, e o hospital classificou o caso como intoxicação desconhecida e choque psicológico. Mais tarde, documentos vazados mostraram que várias ocorrências haviam sido arquivadas como incidentes não explicados para evitar mancha reputacional. Mariana colheu evidências, gravações com estática que, quando aceleradas, pareciam reproduzir nomes e datas, fotos do papel de parede que, ampliadas, revelavam formas que lembravam bocas fechadas, uma fita onde, por trás de ruídos,
Escutava-se uma sequência de batidas que respondiam a passos que não existiam. Havia padrões nos relatos, sempre a mesma hora aproximada nas queixas, sempre a mesma sensação de ser observado através do papel, sempre a presença de um cheiro metálico que ninguém soube identificar. De acordo com antigos contratos, o prédio havia sido erguido sobre o que antes fora uma pensão fechada após um incêndio em 1942, mas registros oficiais eram incompletos e a escavação mais profunda na burocracia mostrava lacunas como se alguém houvesse rasgado páginas. O hotel fez obras, cobriu o papel de parede, trocou carpetes, renomeou quartos. Funcionários foram demitidos, transferidos, alguns adoeceram com depressão súbita. O 113 foi isolado por semanas e, mesmo assim, relatos continuaram a aparecer de hóspedes que, ao passarem pelo corredor, sentiam um arrepio que os fazia virar a chave e pedir outro quarto sem saber explicar por quê. Rumores diziam que a própria administração, em tentativas de controle, havia instalado sensores e microfones, mas que nada no registro eletrônico explicava a medida metafísica das coisas. Uma presença que exigia mudança, que tornava as noites insuportáveis. 3 meses depois, Mariana recebeu um envelope com uma foto antiga em preto e branco. Era o 113 no fim dos anos 50. Uma mulher na janela, face encoberta por um véu, braços apertados ao corpo. Alguém escrevera atrás da foto poucas palavras. Não deixe que ela encontre porta. As investigações oficiais produziram relatórios técnicos que se limitaram a falar em anormalidade acústica e fenômenos interpretativos, enquanto depoimentos de hóspedes falavam em algo que atravessava o papel e tocava o sono. Pessoas desapareceram aos poucos das listas de convidados e os pedidos de transferência de quarto continuaram acontecendo, sem padrão que justificasse, sem solução que calasse. Meses depois, o hotel continua de portas abertas. Novos hóspedes chegam, alguns desavisados, alguns que já ouviram as histórias e sorriem com soberba. Os funcionários sorriem também, com a compostura de quem aprendeu a lidar com o que não se explica. E nas noites em que o vento do centro encontra as janelas altas, há quem jure que o carpete do corredor, por debaixo da luz fraca, parece respirar. Há gravações que não foram julgadas confiáveis, notas policiais lacônicas, testemunhos que se contradizem, todas pistas de um padrão que ninguém conseguiu decifrar. O detalhe mais perturbador veio semanas depois, quando se descobriu que a lista de hóspedes do mês em que tudo começou continha uma duplicata. Um nome repetido, riscado, com o horário de entrada igual ao horário de saída. O nome correspondia à mulher da foto, uma hóspede que supostamente deixara o prédio na manhã seguinte, mas cuja ficha de check-out jamais foi assinada. Até hoje, segundo moradores do bairro e relatos anônimos, o 113 permanece ocupado em ocasiões noturnas por desenhos na parede que reaparecem, por ondas de frio que atravessam o corredor e por decisões repentinas e irracionais de hóspedes que, às vezes ainda no saguão, pedem, com a voz trêmula, para ser levado a outro quarto. E a pergunta que nenhum documento respondeu, completamente foi deixada no rodapé de um relatório. Se a presença já existia antes do edifício atual, se algo habita o espaço por trás do papel, o que exatamente os hóspedes veem quando olham, por um segundo, para o 113 e sentem que já estiveram ali antes? E se algum dia você se hospedar num quarto de hotel que todos pedem para trocar na mesma noite, não apague a luz.